E o Supremo Tribunal Federal aprovou nos últimos dias a tão aguardada revisão da vida toda para os aposentados do INSS. E a gente vai saber melhor o que isso significa com o advogado previdenciarista Luiz Almeida, que fala com a gente ao vivo, direto de São Caetano do Sul, em São Paulo. Doutor, boa noite ao senhor. Boa noite a todos que nos assistem. Explica para a gente o que é a revisão da vida toda. Essa revisão, basicamente, ela serve para incluir os salários que foram recolhidos em período anterior a julho de 1994. E como é que seria isso? Então, para o aposentado, a pessoa está aposentado aqui, contribuiu antes de 94. Fazer essas contas é bom ou ruim para ele? Então, essa é uma revisão que a gente chama de revisão de exceção, porque ela não é para todo mundo. Para a gente saber se essa revisão vai ser boa ou ruim, a gente precisa analisar os documentos, analisar esses recolhimentos e fazer um cálculo. Quer dizer que isso não serve para todo mundo e nem vai ser benéfico para todo mundo. Então, como é que a pessoa, por exemplo, ela não é obrigada também a fazer a revisão, né? Não. A gente fala que a recomendação específica sempre de todo advogado previdenciarista é a indicação de que procure um profissional da sua confiança e faça a análise do caso específico primeiro. Primeiro precisa ser feito esse cálculo que a gente conversou agora há pouco para ver se essa revisão vai ser benéfica ou não. E se for benéfica, o que a pessoa tem que fazer? No caso, se for feito o cálculo e se verificar que a situação é favorável para uma revisão, essa revisão deve ser pleiteada na justiça. Apenas judicialmente a gente vai conseguir esse tipo de revisão, já que o INSS não aplica isso de ofício, não aplica isso administrativamente. Vamos trabalhar, vamos clarear isso de uma forma que as pessoas possam entender talvez melhor ainda. As pessoas tinham salários mais altos antes de 94. Esses salários não eram computados quando ia fazer o cálculo da aposentadoria? Exatamente. Até então, na verdade, também é uma coisa que é importante a gente comentar. Essa revisão ainda não aprovou, né? A gente tem que fazer essa ressalva. A gente formou maioria no STF, mas como a gente está no Brasil, é sempre bom a gente lembrar. Os ministros ainda podem mudar o voto, né? Pode acontecer alguma outra coisa, tá? Então, caso ela seja efetivamente aprovada, essa revisão ela pode ser benéfica, sim, para aquelas pessoas que tinham salários altos em período anterior a julho de 94, já que a regra geral e a regra de cômputo era para os períodos posteriores a julho de 94. Só eram computados os salários que foram recolhidos após a entrada em vigor do Plano Real. Porque isso tem a ver com aquela situação que quando ia fazer a conta, você podia descartar, por exemplo, uma parte dos salários mais baixos ou não? Não. Isso daí já é uma regra de cálculo diferente da revisão da vida toda. Essa do descarte era a regra que era aplicada pelo INSS até a entrada em vigor da reforma da Previdência, né, em que era possível descartar os 20% menores salários quando do cômputo. Ela é possível até hoje também, mas isso é o cálculo da renda mensal inicial. Para não causar confusão, acho que é melhor a gente separar a revisão da vida toda. Vamos ficar então com a revisão da vida toda, não é? O senhor acredita que pode demorar o resultado desse julgamento do STF? Na verdade, agora a gente está aguardando os próximos passos, porque o INSS, creio eu, deve entrar com algum tipo de recurso, que a gente chama, na verdade, não é bem um recurso, mas deve entrar com um embargo de declaração, porque, como a gente falou, essa revisão aí ela não é para todo mundo. E o INSS está alegando algumas coisas, principalmente nos quesitos aí, financeiros, né, no déficit que isso aí pode causar, no problema que isso daí pode causar para os cofres públicos, o que também não é verdade. Então, a gente tem que aguardar agora, ver como isso vai correr até o trânsito em julgado, né, se ninguém vai mudar o voto, se não vai acontecer mais nada aí, para a gente saber se vai poder utilizar essa revisão ou não em favor de alguns dos segurados aí que for mais benéfico. Tá certo. Doutor Luiz, obrigado pela participação ao vivo aqui no nosso Jornal Brasil Hoje, na TV Pai Eterno. Bom feriado para o senhor e bom restinho de feriado, que já está acabando, né? Eu que agradeço, um bom restinho de feriado para todos nós. Abraço. Abraço para você, obrigado.